ela não cessou, ela não parou. E muitos seres humanos que têm estudado medicina ousam abrir as suas bocas e dizer, por exemplo, que para a lepra hoje existe cura. E eu não ouso, eu tenho certeza e afirmo com toda a fé do meu coração que não existe. Primeiro ponto, a lepra é uma doença espiritual. A Bíblia diz que nós não devemos guardar mágoas, rancores, ódio, raiva, nenhum tipo de sentimento mau dentro de nossa alma, porque num futuro próximo a nossa carne vai pagar um preço. Então, para chegar a um ponto da sua carne começar a apodrecer, como é a doença da lepra, é necessário que a sua alma já esteja de igual para pior. E eu quero perguntar para você qual é, dentre qualquer médico, qualquer analista, qualquer psicólogo, qualquer um da área da medicina que você conhece, tem o dom ou o poder de curar feridas na alma. Mas porventura nos dias de hoje, a medicina com drogas, com químicas, trazendo uma falsa ilusão de cura, onde vem-se algumas amenizações, forçam uma cicatrização na sua carne, ameniza a sua dor e te fazem acreditar que tem cura, mas por um lado, como pode ser curado se você vive dependente daquela medicação para o resto da sua vida? Se você parar de tomar, os sintomas voltarão a aparecer. Até no tempo de hoje existe, vamos falar sobre hoje o fluxo de sangue daquela mulher. A medicina daquela era, com todo o conhecimento natural, que é muito melhor, muito mais eficaz do que a medicina hoje farmacêutica, não conseguiram levar sobre aquela mulher a amenização do fluxo que ela tinha. E ela já tinha procurado em todos os cantos, em todas as regiões, em tudo que ela poderia almejar e conhecer. Dizendo a Bíblia, afirmando que ela era uma mulher de grande posses, mas ao final, quando ela tocou em Jesus, ela já não tinha nada. Nem mesmo o que se comer. E hoje não é diferente daquela era. Quantas pessoas estão fazendo como aquela mulher? Quantas pessoas estão passando por enfermidades na mente, enfermidades com depressão, que isso hoje virou moda. Hoje é um acessório de embelezamento na mente de uma mulher, é um acessório de embelezamento no corpo de um homem. Hoje parece que se você falar em qualquer lugar que você tem depressão é bonito, é como se fosse um elogio. Eu vi nos tempos antigos o que a Bíblia relatava sobre certos feitos é que, como estás, posso não estar bem, mas ficarei em nome de Jesus. Posso não estar em perfeitas condições, mas a graça de Deus vai me alcançar. Agora hoje, quando perguntamos como está, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso, e nós vamos profetizando esses maus sobre as nossas próprias vidas e alimentando a nossa alma com uma crença que você tem isso. Mas pastor, eu tenho. Como pode, irmão, você ter depressão? E eu vou te falar bases bíblicas. Ou você se fez acreditar que tem, realmente acredita que tem, ou você deixou alguém te fazer acreditar, porque a Bíblia diz que todo aquele, quem é que participa do corpo de Cristo? Que todo aquele que participa do sangue e da carne de Cristo, nenhum tipo de enfermidade pode sobrar isso na sua vida. Agora, a Bíblia também fala, irmãos, que nós temos o dom e a capacidade que Deus nos deu de proferir palavras com poder. Se eu relato que tenho, porque eu escutei o médico dizendo, Isaías, você está com graves sintomas, com vários sinais de depressão. E aí eu abaixo a minha cabeça e começo a dizer, chego na minha casa, minha mãe me pergunta, meu filho, você foi no médico e ele disse, eu tenho depressão. Já mudou a história. O médico disse que eu tinha sinais impossíveis, relatos, mas eu já vou dizer que eu tenho. Se você não faz isso, parabéns, mas eu conheço todos que fazem isso. Aí vai passar uns minutos, alguém vai chegar perto de você já está com um semblante caído, um semblante desfalecido, porque você o quê? Começou a acreditar em algo que plantaram em você.
A mãe disse que você foi no médico e ele disse que você tem depressão. Sim, eu tenho depressão. Irmão, se você tiver 5 irmãos, quando chegar no quinto, você está tomando remédio. Se você tiver 7, queira Deus que você não esteja na tarja preta. E o mais maravilhoso de tudo isso, que o diabo está no inferno aplaudindo. Porque nós erramos por não conhecer as Escrituras. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. A Bíblia nos relata que nós somos terra o quê? Fértil. E tudo aquilo que eu plantar em você vai prosperar. Tudo aquilo que eu usar de malícia, sendo usado, manipulado pela mente do diabo, vai dar frutos. Principalmente se eu começar a usar tubos que vivem à sua volta para te acabar todos os dias. Eu tenho passado fases da minha vida esse último mês que eu digo, se não fosse a presença de Deus em mim, eu não estaria mais nesse mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que eu busco alegrar a Deus todos os dias, porque a Bíblia me garante que a alegria dele é a minha força. Mas nós, principalmente os cristãos, estamos com um péssimo hábito de qualquer probleminha que surge dos nossos caminhos, a face cai, a tromba desce, as lágrimas rolam, aí vem as murmurações, vem as reclamações, vem os questionamentos, Deus não me ama, Deus não me quer no céu, Deus esqueceu de mim, o que está acontecendo? E aí, para não se tardar, o diabo usa uma pessoa ontem para vir no meu WhatsApp e diz: como você está? Você melhorou? Eu disse: não melhorei. Aí tem pessoas que dizem assim: pastor, mas quando o senhor não está bem, o senhor não tem que dizer que está profetizando. Não, meu irmão, não tem. Há uma grande diferença entre profetizar algo e você assumir algo. A profetização, ela vem da parte de Deus. Deus usa você para falar algo para alguém, ou algo que vai acontecer, algo que está por vir, ou algo que Deus quer fazer. Mas pastor, você acabou de dizer que está bem, você não está profetizando não, eu estou afirmando que eu estou bem. E aí o grande ponto principal das nossas vidas é que você vai sempre ficar ruim, porque você vai sempre pedir Deus para te sarar, para te consertar, seja na área da sua vida que você está passando. E nesse momento eu fico Deus lá em cima, olhando para baixo, balançando a cabeça, dizendo: você não sabe o que você quer. Você acabou de falar para a pastora que você estava bem, e está falando para mim que não está bem? Como eu vou te ajudar se você disse que está bem? Então, irmãos, tem grande diferença. Agora, a profetização é se você dizer em nome de Jesus: hoje eu não estou, mas ficarei. Aí é diferente. Mas voltando no tema, ele disse: o senhor melhorou? Eu disse: não melhorei. Ainda não estou bem. Mas em nome de Jesus eu vou ficar. Não. Sabe assim, ela está lá em Minas Gerais, mas eu vi o diabo assim, na minha cara. Mas você não tem um Deus? Eu não demorei muito e disse: claro que tem. E por que você não está bem? Eu disse: porque não é porque eu tenho um Deus que eu não tenho problema. Não é porque eu sirvo um Deus que eu ainda não vou passar tribulação. Não é porque o meu Deus é supremo a todos os outros que inventaram na terra que eu não vou ser atormentado. Agora, o grandioso para você saber, Satanás, é o que? Eu disse isso: Satanás não está usando a sua boca. O grande feito para você saber e entender é que se não fosse pela força dele, eu teria desabado. Mas contra a força dele você não pode lutar. Desculpa, não, você me entendeu errado. Eu disse: agora voltou a Gabriela. Porque o diabo não pede desculpa. Jamais. Só que aí, irmãos, nós vamos levar as nossas vidas nesse ponto e começamos a acreditar que Deus, eu não acredito, irmão, você sempre vai me ver com um sorriso no rosto, no meu dia a dia. Geralmente os altares eu não entendo, até tento puxar uma brincadeira às vezes, mas não combina. Acho que não é o que Deus quer.
Mas na minha vida, no dia a dia, o meu hábito é estar sempre brincando, sorrindo, buscando alguma forma de me alegrar, porque eu verdadeiramente acredito que eu preciso alegrar a Deus para Ele me fortalecer. Se eu fosse no médico, ele ia dizer que eu estou passando por depressão. Eu não estou. Eu tenho uma plena certeza e convicção que eu estou enfrentando, irmãos, guerras espirituais. E a depressão de muito cristão hoje, 99,9%, nada mais é do que isso, uma guerra espiritual. Que devido à falta de conhecimento e leitura da palavra de Deus, você não entende o que é uma guerra espiritual. Para piorar, você fica comprando guerra espiritual de pessoas muito mais problemáticas que você, sem ter a permissão de Deus para isso. Pastor, mas espera aí, a Bíblia manda eu orar por toda a criatura da terra. Claro, sim, mano. Mas ela não te manda todos comprar a briga. Se fosse assim, não existia sacerdotes do Senhor. Não teria pastores, não teria pregadores. Porque quando você prega para alguém, você está comprando briga. Quando você ora para Deus libertar uma pessoa, irmão, é guerra espiritual. Você declarou guerra contra o inferno. Toda a legião, toda a potestade que está naquela pessoa vai vir sobre a sua vida. E os problemas e os tormentos que estão naquela pessoa vai começar a vir sobre a sua vida. Você não vai entender aquele peso sobre você. Aí você começa a se entristecer e diz, eu vou no hospital. Eu não estou bem. Para piorar, o diabo sempre tem um para te estar do seu lado tocando, dizendo, você está muito bem. Não, você não é assim, você não é descaído, você está com semblante entristecido. E aí começa, irmãos, a mentira das trevas sobre a sua mente. E aí você se torna dependente de um tratamento humano, que da mesma forma que não aquela mulher, o fluxo de sangue não vai trazer nenhum tipo de benfeitoria para a sua vida, a não ser destruição. Se você pegar todo o medicamento que existe dentro de uma farmácia, e se você for analisar ela, você vai ver que cada componente que tem ali, ele vai amenizar uma dor e vai te provocar outra. Todos os medicamentos são iguais. Meu irmão é farmacêutico, ele não toma remédio de farmácia. Ele tem uma farmácia, ele não toma remédio de farmácia. E se o seu farmacêutico da sua casa fosse assim, honesto e sincero com você, como ele é conosco, ele também diria. A minha mãe diz, meu filho, você tem uma farmácia e não me traz um remédio para tirar a dor do corpo. Ele diz, mas ele é ateu, ele não acredita em Deus. Mas ele diz, mas e por que a senhora não ora e pede Deus para te curar? Aí um dia ela perguntou, mas por que ao invés de me dar o remédio, você não fala isso? Porque eu não tomo. Porque eu li cada bula de cada medicamento que tem dentro da minha farmácia. E eu sei que o remédio que vai tirar a dor, ou vai desinflamar alguma coisa, vai destruir o meu rim. Vai acabar com o meu fígado, vai adiantar eu ficar livre de uma dor por algumas horas hoje. Mas no futuro, quando eu tiver a idade da senhora, eu vou ter que estar fazendo hemodiálise de 2 em 2 dias. Mas você não sente dor? Sinto. Eu vendo medicamento porque é o meu trabalho, mas eu compro medicamento dos lugares onde vem produtos naturais. Eu fiz um estudo e conheço algumas plantas que têm o tratamento da mesma forma, só que com muito mais eficácia do que os medicamentos de farmácia. Pastor, você veio aqui para falar de remédio ou você veio para falar de Deus? Eu vim falar de Deus, irmão, e estou falando de Deus. Se você não estiver entendendo, você vai acabar igual a mulher do fluxo de sangue. Você vai acabar sem nada, sem dinheiro, pior ainda que está a sua saúde, e no final, irmão, você vai voltar porque eu estou querendo te dizer hoje. Vai voltar para o centro da essência, onde existe cura de verdade, onde não existe somente uma amenização do que você passa. Mas pastor, eu tenho pressão alta, e se eu não tomar o remédio para pressão alta, só vai lá em cima. Se você ler o que você põe dentro da sua casa, você vai ver que o que você compra no supermercado não é sal, é sódio. Sódio, ele aumenta a pressão como estoura-se uma bomba. Mas se você for lá naquele produto agropecuário e comprar o sal do gado e levar para sua casa, o sal verdadeiro do gado, ele não sobe a pressão, mas ele abaixa. Você não vai precisar ficar tomando medicamento de farmácia. Pastor, o senhor tem prova, relato concreto que o senhor está falando? Tem. Estou te dizendo algo
entendi o contexto da leitura. No início ela foi aonde? Dos médicos, para depois ir até Jesus. O meu pai tomava medicação para pressão todo santo dia. A pressão dele era 18/12, 18/13, 16/12, 16/13. Todos os dias ele dizia: minha pressão sempre foi alta. E aí eu comecei a comprar o sal, que eu descobri também por um acaso. Na agropecuária, levei, coloquei dentro de casa, arranquei todos os outros pacotinhos que tinha lá. Uma hora ou outra ele ainda toma, irmão, porque é teimoso. E um dia os irmãos vão ter o privilégio, isso eu tenho mesmo de dizer. Às vezes ele sente que está formigando, vai lá e toma, mas vai medir depois e não está lá. Porque a alimentação dele foi mudada. Ele tirou o que aumentava e colocou algo que abaixa. Mas, pastor Isaías, se eu não tomar remédio para diabetes, eu desmaio, eu fico. Irmão, vamos lá. Tudo que nós compramos hoje no supermercado industrial contém as mesmas químicas que tem no açúcar. O que te faz mal não é o açúcar. Se você comprar o açúcar mascavo, não vai te fazer mal. O primeiro ponto, irmão, é porque a cana foi algo que Deus fez. Deus não fez nada, irmão, para te fazer mal, muito pelo contrário. Mas não sei se todo mundo sabe, mas o primeiro passo para o açúcar ficar branquinho é colocar no cal, irmão. Aquele mesmo cal branco que se coloca na massa de cimento para fazer reboco ou levantar tijolo da sua casa. Aquilo ali na mão do pedreiro come os dedos que dá lá no osso se não usar luva. Que nós comemos aqui todos os dias no açúcar que nós compramos no supermercado. Fora disso, existem vários outros produtos químicos que eles colocam para adocicar ainda mais. Por quê? O doce, ele desperta na nossa mente uma sensação maravilhosa. E nós vamos querer mais. O primeiro café que você tomou com açúcar, se você reparar, se você voltar a sua memória, era 1 litro na garrafa, 2 colheres de pó, 1 colher de açúcar. Hoje você já toma o mesmo litro, dá 2 colheres de pó e deve ter 3, 4 colheres de açúcar. E às vezes você quer colocar mais. Por que você quer colocar mais? Porque você não está sentindo o mesmo doce saboroso lá no começo, que era só 1 colher. Por quê? O seu organismo está viciando naquela química que tem lá e ele quer mais, mais e mais. E automaticamente aquela química vai provocar uma reação no seu organismo e vai elevar a sua diabetes. Por quê? Começando, não é algo natural. As químicas que são colocadas ali já falam por si mesmas, são químicas. E aí você vai para a farmácia tomar remédio para diminuir a diabetes. Aí você vai chegar na faixa etária aí hoje, vou dizer eu, não vou dizer do tempo mais antigo, igual minha mãe e meu pai, que comeram muita alimentação natural. Mas vou dizer da minha geração para frente, eu não vou, irmãos, no sistema de alimentação que vivemos e passamos hoje, eu não vou chegar na casa dos 80 igual meu pai tem. Assim como meu pai que pegou uma porcentagem do alimento industrializado hoje, não vai chegar na faixa etária do pai dele que morreu com 109 anos. Se Deus me agraciar com um filho, ele não vai chegar nos 80, que eu estou tentando chegar. E olha lá se os meus netos, se Deus assim permitir, chegar na faixa dos 50. Porque a nossa geração vai se matando como aquela mulher se matou. Ela já tinha ouvido falar de Jesus e está dizendo aqui. Quando Jesus passa na sua rua, a Bíblia está dizendo, ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela decide ir atrás, por quê? Porque ele estava perto da sua casa. Agora hoje, irmão, por que sempre nós estamos buscando o tratamento na medicina da terra e esquecendo de buscar o tratamento em Jesus? Porque assim como nessa vida dessa mulher, Jesus na minha e na sua vida está longe. Ele está distante. Que é isso, pastor? Como o senhor fala isso? Falo e afirmo. Se eu estiver enganado ou mentindo, eu vou tirar a pastora. Porque se ela trabalhar espiritualmente como eu trabalho, ela busca hoje mais a parte dos milagres espirituais do que materiais. Mas 90% da igreja, irmão, de 10 orações que faz, 9 é material. 9 é carro, é casa.
edificar-lhes uma tenda para cada família. Não era uma tenda para cada filho, não era uma tenda para cada irmão. Mas hoje, eu não me contento em morar numa casa com 3 quartos, tendo 2 filhos, sobrando um quarto para outra, que eu quero mais 2 quartos. Porque um dia vai vir minha mãe, vai vir meu pai. E aí eu vou fazer campanha na igreja para Deus abençoar o meu salário, para eu fazer os 2 quartos. Eu estou errado, pastor? Não, claro que não. Você está trabalhando, está ganhando, está fazendo. No mundo físico você está ótimo, está correto, não é crime algum. Mas e no mundo espiritual, que não deve juntar tesouro na terra? Pastor, eu tenho que viver na miséria? É claro que não, irmão. Jesus nunca disse isso. Ele só nos manda não amar, irmãos, o mundo mais do que ele. Só que aí, irmão, uma casa com 5 quartos não está bom. Deus me agraciou com um trabalho, eu consegui juntar 300 mil reais. Só o juros do dinheiro aplicado no DDC dá 5 mil por mês. Eu vivi a vida inteira com salário mínimo. 5 mil hoje não dá para me viver. Eu vou comprar mais 2 casas de 150 mil, eu vou alugar essas casas e vou viver no aluguel. Aí eu começo a juntar mais. Ele vai fazer como o rapaz que eu ofereci isso para ele hoje. Ele deve ter em torno de uns 37, 38 anos. Ele aparenta ser mais novo que eu. Ele tem 250 kitnets dentro de Goiânia. Ele está perdendo dinheiro. O povo me liga. Eu faço cultura para ele. Isaías, pede o seu patrão, cara, para me ligar. Tem 20 dias que eu estou ligando para ele. Ele recebeu o aluguel e ele não me atende. Ele não dá conta mais de controlar o que ele tem. Aí ele me ligou essa semana e me mandou uma foto de mais um lote de mais 12 kitnets. Você está disponível para pintar? Eu falei, é meu trabalho. Aonde fica essa sua aí? Não, estou comprando. Moço, para com isso, cara, você não tinha onde colocar mais nada. A ganância dele está tanta que ele não vê limites. Aí você fala para mim, pastor, mas ele é todo mundo pior que não, irmão. Não estou aqui para falar de placa, mas ele é cristão, é servo de Deus e serve a congregação da Universal. E aí eu fui entender e começo a entender o porquê que tem pessoas que, irmão, vai trazer igual que Jesus, que é mais fácil passar um camelo ao fundo de uma cruz do que o rico entrar no reino do céu, porque ele não tem tempo para Deus. Mas ele vai na igreja, vai, irmão, ele está na igreja o tempo inteiro no telefone respondendo, manda um bicho para tal lugar, manda um dinheiro para lá. Irmão, você não entender como que vai a situação da sua cabeça? Foi diz Deus, diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, se não me engano, do 11 até o 29. Que aquele, irmão, que provém de viver atrás da riqueza nunca vai se saciar dela. Porventura, quanto mais obter, mais boca terá para alimentar. Não sou eu que digo, é a palavra. Não vai parar nunca. É algo que nos sossega, é algo que nos sacia. É como se fosse o doce, o açúcar. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais Deus te dá, mais você busca. E aí nós ficamos naquela passagem, irmão, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Vivemos a nossa vida no mundo, buscando aumentar as nossas finanças, buscando aumentar os nossos lares, as nossas bênçãos, os nossos físicos. Hoje se vai a cabeça, no meu tempo, meu estômago doía, minha mãe corria, amassava um copo de boca, enfiava na minha cara abaixo, e às vezes para beber eu sentia dor na bunda, porque eu não queria, era mais doce, ela me dava umas lapadas e não valia agora. Agora hoje, se uma criança, irmão, de 10, 11 anos, dá dor no estômago, corre na farmácia e vai comprar um Omeprazol. E o engraçado, irmão, é que está na internet para todo mundo ver, mas ninguém quer ver. Que aquele remédio é proibido nos Estados Unidos porque ele não tem nem 1% de eficácia. Ele é proibido nas farmácias dos Estados Unidos. Não se vende ele lá, porque não tem eficácia nenhuma. Mas nós, de tanto médico enfiar na nossa cabeça, toma um Omeprazol que vai causar no seu estômago.
prazer? Ou será que foi a sua fé, a sua crença? Se acreditou que ia parar de doer? Não pode mais doer nada, irmão, para estar na farmácia. Vai para o hospital. Antigamente começava uma enfermidade e a gente ia para o pé do joelho. Senhor, o que está acontecendo com o meu corpo? Deus, aonde eu estou errando? Antigamente era assim, eu cansei de ver minha mãe orar assim. Aonde eu estou errando, Senhor? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Por que essa doença está vindo na minha casa hoje não? Está com tumor no seio? O outro está com o fígado destruído e vai para o hospital. Pastor, eu vou ficar em casa, vou morrer em casa? Não, irmão. Busque o seu tratamento. Faça aquilo que te convém. Só não esqueça de primeiramente falar com Deus. Pai, eu estou indo me consultar com aquele médico. Se for da vontade do Senhor que eu seja curado pela mão do homem, assim o Senhor faça. Mas se não for, que o Senhor me cure. E eu ainda faço melhor, irmão. Pergunta para ele: eu quero, Deus. Não, e eu quero ficar aqui. Se o Senhor decidir me curar hoje. Irmãos, é inacreditável dizer isso para você. Eu estou com 40 anos. Eu não tenho dor de nada. Não sou melhor que você. Não sou melhor que você, mas eu cresci vendo as pessoas falar que tais remédios fazia mal. O meu pai esse dia veio me dar um diclofenac que eu falei que estava com a minha cabeça. Eu disse: é normal, estresse. Vai com ele mesmo. Trabalho de obra, muita poeira, muita pancada na cabeça, muita marretada para tudo é lá. Vai doer, irmão, é físico, mas eu vou dormir e amanhã vai passar. Por que eu não posso ficar uma noite com a cabeça doendo para sarar amanhã? Eu tenho que tomar um remédio hoje que vai destruir a minha cabeça o resto da minha vida no futuro. E ele veio com o diclofenac e eu disse: não, pai, eu não quero. Quando era menino que a gente dava, eu comia, bebia, eu falava: não, não era bem assim não. O senhor já me bateu porque eu comi de longe. Então gostei. E nós vivemos, irmãos, nos prendendo na era do mundo. Aonde nós achamos e acreditamos que o dinheiro pode tudo e vai comprar tudo. E a Bíblia diz, irmão, que desse mundo nada vai entrar no céu. Pastor, a minha alma vai para o céu se eu obedecer, claro, mas ela não vai daqui. Para você ver que nada entra, que até os nossos corpos vão ser comidos pela terra e Deus vai usar outro. Um novo corpo incorruptível. Para que, irmãos, que eu vou juntar mais do que é necessário? Por que eu não faço igual o povo lá naquele deserto que edificava uma casa para morar e dar conforto para a minha família? Por que eu não posso aprender a fazer igual aquele povo no deserto que aprendeu na marra a pegar somente a porção do almoço da janta do maná? E por que nós não aprendemos com o povo no deserto que quando Jesus abriu, Deus abriu a oportunidade com pedindo: não, nós queremos carne, carne, carne. Deus mandou tanta carne. Quando ele mandou maná, ele não pegou só a porção do almoço da janta, não. Comeram tanto que diz a Bíblia que começaram a sair pelas narinas. Esqueceram o aprendizado que foi dado para o Evangelho através de Deus. Irmãos, eu vejo nos dias de hoje pessoas que colocam tanto mantimento dentro de casa que 50% perde. Não tem coragem de dar para os outros. E o pior é que quando dá para os outros, ele está perdendo. Aí eu fico perguntando para você: se Deus por você tanto pedir um carro, se ele te der um carro no motor com diesel, você vai achar bom? E aí é onde entra o primeiro mandamento: buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Peraí, estou dando algo vencido, que está vencendo, que está perdendo para o meu próximo? É isso que eu quero ganhar? É isso que eu quero receber? Por que eu não posso dar para ele o mesmo que eu como, o mesmo que eu quero, o mesmo que eu busco? Por que eu não posso desejar para o irmão dentro da igreja aquele que eu tenho raiva, irmão? Aquele que eu não suporto para ir na cara dele? Por que eu não posso desejar que ele tenha um carro do mesmo conforto que o meu, ou melhor do que o meu? Vai dizer: ele não tenho ainda, tá? Eu vou comprar. Do que ele vir para a igreja de a pé, mas eu não gosto dele.
Deus, buscando o reino da terra, e existe a forma, pastor, de o senhor buscar um carro em Deus, buscando o reino do céu. Mas peraí, pastor, o pedido é o mesmo? Claro que sim. Só muda a intenção. Se eu busco para o meu próprio prazer, ou eu busco o tesouro da terra, mas se eu aprendo como era Jó, que orava nunca buscando nada para ele, mas sempre era para os seus amigos, parentes e os seus inimigos, você está buscando para o reino do céu. Você está desejando algo de bom na vida de uma pessoa. E para que você vai se contentar em pedir para Deus um carro, se ele pode te dar dois? Mas como isso, pastor? Diz a Bíblia, quando eu oro, buscando edificação para a minha casa, Deus me abençoa. Mas se eu oro buscando edificação para a casa de outra pessoa, Deus abençoa a pessoa e a minha casa duplamente. Mas o diabo chegou às vidas do povo cristão. Para que eu vou pedir Deus? Não. Pedir Deus para dar carro para a pastora? Para quê? Você já ganha meu dízimo, ela já ganha minha oferta. Eu vejo direto os outros levar as coisas dela na casa dela. Não, para quê? E as pessoas olham, pastora, para a gente e acham que a gente é pastor. Nós temos uma conta farta, né? Esses dias o irmão foi lá em casa e ele viu, a gente conseguiu comprar uma mesa de som de R$1.990 e eu sei ficar por 649. E como ele conhece, nossa, pastor, você está ganhando dinheiro, hein? Falei, graças a Deus, trabalho muito. Você pagou quase 2 dias nessa mesa, né? Falei, não. Ah, como não, pastor? Eu conheço essa mesa, vale quase R$2.000. Eu disse, sim. Mas não, mas Deus me fez ela por 649. Ele ia dar dinheiro, né? Para dar a minha, não. Comprei com o dinheiro do meu trabalho. Eu tinha R$449 no Shopee, um bocado de cupom de desconto. E R$200 na conta da igreja. Os cupons caíram de 1.999 para 649. Com 449 que eu tinha de crédito no Shopee, mais R$200 na conta da igreja, foi exatamente. Se isso não foi Deus que fez, eu não sei quem fez. Quem vai pagar os 449 da igreja? Não. Vou trabalhar e vou pagar com o meu trabalho. O que entra na igreja, irmão, eu compro cesta. O que entra na igreja, eu compro leite para quem não tem. E eu fico triste porque não entra muito, infelizmente. Mas também eu não prego dízimo e oferta. Oh Jesus, mais tarde, mais cedo. Não prego, irmãos. Eu ensino o que está na Bíblia. Você tem que fazer de coração, voluntário. Você nunca vai me ver eu sentar você e tirar uma oferta. E você nunca vai dizer eu falar para você que se você não der o dízimo, devolver o dízimo, você vai para o inferno. Eu posso até ser sempre analfabeta, mas eu mesmo amanhã eu leio. Eu já li a Bíblia já algumas vezes e eu nunca vi Jesus obrigar alguém a dar o dízimo e devolver o dízimo. Pelo contrário. Eu vi na Bíblia Abraão ofertando, devolvendo o dízimo ao sumo sacerdote, porque Deus mandou ele partir da parentela dele e ele não dava conta de levar tudo. E ele tirou 10% de tudo que ele tinha, porque os outros 90% que sobrou ele dava conta de levar. E os 10% que ele não dava conta de levar, ele ofertou. Ele não vendeu, ele não cobrou, ele ofertou como dízimo. É a oferta como dízimo. Deus me deu até aqui, eu vou ofertar para a obra de Deus. Porém, eu vejo na Bíblia Jesus dizendo que eu vou chegar no fluxo de sangue. Calma aí, eu tenho 10 minutos. Vocês vão ver que tudo isso vai trazer um contexto no final. Porém, irmãos, eu vejo Jesus dizendo o que sobre a oferta? Se você for até voltar e deixar a tua oferta com mágoa ou raiva no coração, deixe lá. Vai até o teu próximo, peça perdão e será recebido. E o que tem de gente, irmão, que larga o dinheiro aqui só para o pastor comprar pão e carne, é muitos. Para aparecer, não tem tempo, irmãos. Vai dar prova. Pega aquela pessoa mais ruim e miserável que você conhece. Quando passar aí, ó, recolhendo a oferta, faz questão de tirar uma nota de 20 assim, bem para ele ver. Bem estafado assim, ó, e põe lá dentro. Eu dou minha cara para bater. Se ele
você estiver dando oferta, você não vai querer tirar pelo menos 30 para mostrar quem fez mais que é você. Tem várias formas de se fazer. Só porque Deus não recebe. Deus vai receber os seus 20 e não vai receber os 30 dele. Tanto quanto o próprio Jesus disse, a partir do momento que finalizou-se uma pregação na casa do discípulo, veio-se o tesoureiro junto e disse: Senhor, porventura hoje recarregamos bastante oferta. E Jesus disse: sim, muitas, sim, Senhor. E qual foi a maior? Senhor, aquele dono de terras, ele deu a nós escrituras de um pedaço de terra que dá para edificar um pequeno vilarejo. Mas essa não foi a maior. Não, Senhor, ainda houve uma maior do que essa? Sim. E qual foi, Deus, que eu não vi? A viúva. Não, Senhor, você está enganado, ela só colocou lá 12 moedas. Ela deu tudo que tinha e ainda deu com amor. É você fazer com amor, não é a quantidade. Se Deus te tocar para dar 10 reais, irmão, dê os 10 reais com amor. Mas se Deus te tocar a dar R$1, porque Ele sabe que o 100 vai te fazer falta, não dá o 100 que você está pensando em dar, não. Dá só R$1. Ele não tocou você para dar R$1, dê R$1. O seu R$1 abençoado vai valer muito mais do que o 100 amaldiçoado. E o mundo espiritual, ele funciona dessa maneira. E poucas pessoas estão preocupadas em ensinar o que é o mundo espiritual. A pessoa está preocupada em ensinar que se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar. Até aí eu concordo. A minha mudou. Quando eu vivia no mundo da droga, da bebida, da cachaça, da prostituição, eu não era atormentado, eu não era perseguido, eu não era julgado, eu não era humilhado. Depois que eu aceitei Jesus, tudo isso passou a fazer parte da minha vida. Minha vida mudou. Se você está no mundo, não tem necessidade do diabo de atormentar. Mas se você vai para o lado de Deus e vai verdadeiramente, Ele vai te infernizar para você sair de lá. Ele quer arrancar você da presença de Deus. Ele me atormenta tanto ultimamente que eu fico feliz em saber que eu estou incomodando Ele. E busco força em Deus para não sair. Mas a presença de Deus, ela tem que ser viva na sua vida e você precisa conhecer o seu inimigo. Porém, estão pregando o Jesus que eu não conheço. O Jesus que enrica, o Jesus que transforma, dá beleza. Nossa, Jesus aumentou minha autoestima. Jesus nada, foi um médico, colocou um silicone aqui, outro ali, costurou aqui, puxou ali. Jesus não fez isso. Jesus, ele cura a alma, ele faz você se sentir bem bonito por você mesmo, do jeito que você é. Esse é o mundo espiritual. Quando eu estou no mundo, irmãos, eu olho no espelho e vejo o ser humano mais feio do mundo, e aí eu falo, agora eu não entendo que eu não mundo esposa e nem mulher nem namorada. Mas quando eu estou na presença de Deus, eu não me preocupo se eu tenho mulher, esposa ou nada, mas eu vejo um brilho tão bonito no espelho, eu falo, eita, minha mãe fez um filho bem bonito. Agora o ponto é, em vez de eu ir buscar a beleza verdadeira da luz de Deus no céu, eu vou buscar o corte do ser humano. Aí, irmãos, tem muita pastora em cima do altar dizendo que o homem e a mulher, o jovem e a adolescente, não podem fazer tatuagem porque eles a Bíblia não adultera nada do teu corpo, mas está com 500 ml de silicone em cada parte do peito. Não pode, irmão, de maneira nenhuma, colocar brinco. Não pode, não pode. Mas tem 2 metros de cabelo de defunto pregado na cabeça. Como assim, pastor? Vai lá no salão, paga R$3.000 no aplique, o defunto morreu, alguém cortou o cabelo dele, a maldição do defunto inteirinha está no cabelo, está lá na Bíblia. Está entendendo o mundo espiritual? Estou dizendo para você que não. Está lá na Bíblia, irmão. E aí a maldição do cabelo daquele defunto inteirinho vai para a cabeça dela. Aí dali para frente ela começa a sentir dor de cabeça quase que todo dia, pastora. E ela não sabe o motivo. Aí ela vai para a farmácia, toma analgésico.
destruindo. Aí a pastora está em cima do altar julgando um rapaz que fez uma tatuagem com um cara de silicone no peito, na bunda, para qualquer lugar, que agora virou moda. O pastor também condena o homem que veio aqui e aceitou Jesus hoje. Ele está com um brinco na orelha, está cheio de tatuagem. Vamos orar para Deus repreender a maldição da tatuagem. Tira o brinco da orelha que não pode mais, mas hoje virou hábito dos pastores, vamos dizer que pode, botar silicone para fazer tanquinho na barriga. Ué, mas por quê? Que adulterar o corpo para beleza, para estética é natural? E outras coisas não é. Qual é o mundo cristão que nós estamos vivendo hoje? Que eu só vivo julgando as aparências daquele que está do meu lado e não enxergo os meus próprios pecados. Aonde está o julgamento da minha boca? Que vivo julgando aquela ali velha doente porque velha é pecado. Não, o coitado não tem como comprar analgésico para tomar o que tem e fica amaldiçoando porque tem pecado. Ei, Jesus disse, Senhor, por que aquele homem nasceu cego? É por causa de quê, pai? Que pecado ele cometeu a família dele? Não, nenhum deles. Mas ele veio enfermo para que a glória de Deus fosse manifestada sobre a vida dele. Mas não, é mais fácil para mim julgar. Aquele perdeu a perna porque ele estava andando de moto empinando, pecado da ousadia. Não, coitado, só não teve um ensinamento que não podia. Ou viveu sozinho a vida inteira jogado, sendo escorraçado pelos amigos, vivendo isolado, descobriu uma forma de chamar atenção, que porventura causou seu acidente e perdeu as suas pernas. Mas ao invés de nós ir lá nos orar, nós vamos julgar. E nisso nós estamos somente indo aonde? No médico, irmão. Dá uma olhada no fluxo de sangue. Por que eu digo médico? Porque nós só estamos indo no mundo. Só estamos buscando no mundo. Só estamos agindo no mundo. E quando viemos para a igreja, entramos na igreja, nós esquecemos a parte bíblica onde diz no livro de Gênesis que tudo enquanto tem vida foi feito e criado por Deus para um só único propósito: adorar a Ele. Aí a nossa ousadia está tão grande, pastora, que nós temos dentro da casa, que está na Bíblia também, se por sinal não diferente do livro de Gênesis, disseram que a igreja, além de sermos nós, o templo, a tenda do sumo sacerdote, era um lugar de quê? De adorar a Deus. Aí hoje ninguém vem na igreja adorar a Deus, não. Eu vou fazer uma campanha com a pastora para mim Deus me dar um carro. Eu vou fazer uma campanha com a pastora para Deus me dar um apartamento. Eu não aguento mais o meu vizinho, é nojento, é enjoado, escuta a música do mundo todo dia. Deus, eu não suporto. Ei, para que você vai pedir um apartamento no condomínio? Você pode pedir Deus para libertar a vida do infeliz. Aí vai escutar a música do mundo, é mais escutar hino. Por que ao invés de pedir um carro melhor do que o que você tem, você não aprende a agradecer a Deus pelo que Ele te deu? E vai orar para Deus levantar o aleijado da cadeira de roda? Que eu tenho certeza que Ele está doidinho para trocar o carrinho que Ele tem. Está doidinho para jogar as rodinhas dele fora. Não, mas nós viemos para a casa de adoração pedir. Ao invés de me fazer o que diz a Bíblia, Torá, dá de nós adoração, louvor e agradecimento a Deus, nós viemos buscar. Pastor, mas aqui dentro dessa igreja eu vejo gente recebendo demais. Recebe não. Demais não, vai receber pouco. Porque a Bíblia fala que Deus, com a sua misericórdia suprema, Ele nos abençoou mesmo não merecendo. Mas se nós fizéssemos o que fomos feitos para fazer, que é adorar Ele em espírito e em verdade, não era pouca bênção, pastor, era muita. Porque aí nós não íamos ser dependentes da misericórdia de Deus, não. Nós seríamos totalmente revestidos do amor de Deus. Para finalizar, eu pedi perdão, não vou ultrapassar o horário, eu queria. De verdade, pastor, eu queria pelo menos até 10 horas. Nós precisamos parar de buscar no mundo, irmãos.
soluções para as nossas vidas e precisamos começar a enxergar os problemas das outras pessoas. Enquanto nós estamos, às vezes, insatisfeitos com o sofá da nossa casa porque a correia arrebentada está fundo, tem pessoas que estão dentro das suas casas sentadas no chão ou num pedaço de tijolo porque não tem um sofá daquele para sentar. Mas eu vou pedir Deus um sofá novo e vou dar o meu sofá velho para ele. Não, faça como João fazia, peça um novo para ele. Deseja um novo para ele. E aí, se for de coração, nós damos um novo para ele de 3 lugares e dá um novo para você de 3 e 2 lugares. Aleluia. Existe a forma de você tocar, irmãos, no médico. Existe a forma de você tocar em Jesus. A forma de você tocar em Jesus é somente uma. Nós precisamos estar em espírito para tocar em espírito. Aquela mulher não tocou na hora de Jesus em matéria, ela tocou na ordem espiritual. A fé daquela mulher fez com que ela tocasse em uma essência que os olhos não podiam ver, mas ela viu. Ela saiu com tudo entendimento de casa, dizendo: se eu tocar ao meio da honra, eu serei curado. Ela não queria tocar em um lugar rico, ela não queria tocar em um lugar glamouroso, ela não queria a mão na cabeça, um peitoral de Jesus, não. Ela foi embaixo, lá no pé, porque ela reconhecia que a grandeza de Deus está lá embaixo, não é em cima. A grandeza de Deus vem da simplicidade, vem da humildade. Por que eu quero uma casa de 10 quartos se o rei do mundo nasceu num estábulo? Por que eu quero um carro que carrega 7 pessoas se é só eu, minha esposa, mais um filho? Se Jesus não andava de carruagem, ele andava a pé, atravessava a cidade a pé. Por que eu dou tanto lugar para o diabo colocar ganância dentro do meu coração e não enxergo que eu estou cada dia mais me aproximando do mundo e me afastando de Deus? E para piorar a situação, eu começo a pegar o mundo e trazer para dentro da presença de Deus. Se eu estivesse pregando casa, apartamento, que estava me dando glória aqui, era tremendo. Mas domingo é para você exortar, pastor, você está falando algo que eu não faço. Eu duvido muito. Você pode não estar fazendo as palavras que eu disse, mas se você pegar a mudança do carro de 7 lugares e distorcer para casa, você quer dar a mesma. Eu não tenho como pregar cada bem material do mundo. Eu uso um sinônimo, um exemplo para você pegar e colocar no seu. Não adianta, irmão, achar que não está pregando para você. Irmão, quando prega bem, santificação na cara é uma cara maravilhosa. Mas quando você pega a exortação que dói você, a vontade de catar a cadeira e catar o pastor. Feche os olhos. Senhor Deus. Papai querido, amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela oportunidade. Agradecer ao Senhor por mais uma vez me fazer, ó Deus, de uma ferramenta para o Senhor usar. Agradecer ao Senhor pelo convite, Deus, que veio através do varão e aceito pela vida, Deus, da anja dessa casa. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pelo meu ministério e os meus familiares. Pedir perdão ao Deus do Senhor e proteção ao Senhor para os meus familiares. Não permita que nenhuma retaliação das trevas sobrevenha aos meus, e nem os que aqui estão ou os seus também. E quero lhe pedir, ó Pai, como um ato de grandiosamente fé que eu tenho no Senhor. Traga, Deus, em nós o despertar que o Senhor levou naquela mulher no fluxo de sangue. Faça, Deus, a nossa alma acordar para o mundo espiritual de novo. Parar de buscar em meio, Deus, aos bens materiais e voltarmos a buscar os bens espirituais. E aprender a aceitar a matéria que o Senhor nos dá. Parar de buscar mais do que o que nós merecemos
ou o que nós precisamos. Que nós venhamos a aprender a dividir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá. Mas dividir, ó Deus, igualmente, não no que está para se perder. Papai querido, nos ajude hoje a despertar a essência de um verdadeiro adorador do Senhor. Que nós venhamos, Deus, aceitar, papai querido, o maná do Senhor. E que nós paramos de reclamar pelas espinhas do peixe de Faraó. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, agradecer, bendizer ao santo nome do Senhor, pois só o Senhor é digno de todo louvor e glória. E aquele que crê e acreditar, toca na obra de Jesus hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas eu quero convidar você agora de olhos fechados, falando com o nosso Pai. Fecha o desejo do seu coração para o mundo material hoje e abra ele para o mundo espiritual. Peça para Deus mostrar que do lado da sua casa ou do trabalho onde você trabalha, tem uma pessoa passando por tanta tribulação e tormento no mundo espiritual e nós estamos voltados para o material. E quando você enxergar essa necessidade ao seu lado, faça como ela fez. Vá até lá e diga: Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho pedido para o Senhor material até hoje. E em troca eu peço ao Senhor que liberta aquele drogado do vício das drogas. Liberta aquela prostituta, Deus, da necessidade ou do vício de se vender o corpo da prostituição. Cura, Deus, aquele leproso, cura aquele diabético, cura o cancerígeno. Leva o mantimento daquela família, Deus, que nós sabemos que está faminta. Pai, eu troco toda a matéria que eu pedi para o Senhor até hoje, para que o Senhor mova um milagre no mundo espiritual hoje, e que faça desta terra uma nova terra de adoradores. E assim, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus? Amém. E eu devolvo o microfone ao Jesus da parte do Senhor. Não há Deus maior, não